Graça e a paz, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 7. Quem já cantou O Agir de Deus é Lindo? Às vezes eu não canto, sabe, irmãos? Tem um pedaço que a gente não canta. De vez em quando eu falo para meus filhos assim, cantar nós não cantamos, mas vontade nós temos. Você já deu vontade? Não dá? Tem tempo que dá vontade de você abrir a boca e dizer, ei, Deus é lindo na vida de quem é fiel. Tem um pedacinho, a gente fica meio assim, receoso de cantar, mas tem hora que dá vontade de cantar. Que a gente viu passar na prova, né, Keila? Meu Deus, como vale a pena ser fiel. Porque às vezes, querido, a prova tem gosto amargo. Às vezes não, na maioria, né? Quase sempre. Nosso momento de prova é um gosto muito amargo. Mas, realmente, quando nós desfrutamos da bondade de Deus, nós desfrutamos da misericórdia de Deus, nós desfrutamos da graça de Deus, do favor de Deus sobre nós. Oh, querido, como é bom. Eu não sei se tem outro sabor que não seja o de mel, mas que é bom, é ou não é? Não dá vontade de você sair gritando, correndo na rua, dizendo, ei, tem sabor de mel, eu tenho vitória. Queridos, eu estava lendo, às vezes acontece, do nada, assim, algum texto vem à minha mente, e eu começo a meditar, e eu vou lá, abro minha Bíblia, e vou ler aquele texto. E eu estava em casa, e esse texto saltou no meu coração, de 2 Reis. E Deus sabe por quê? Ele precisa, em algum tempo, em algum momento, falar algumas coisas conosco. E sempre que Deus nos leva para a palavra, porque às vezes nós estamos precisando de algo de Deus para aquele momento, para aquele tempo, para aquela circunstância. E Deus nos leva para a palavra, e quando nós entendemos que a palavra que nós estamos lendo, ela é a palavra de Deus, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz, ela é uma palavra mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir até a intenção do nosso coração. Ô, queridos, às vezes você está lá no fundinho, uma coisa que só você, sabe aquela coisa que só você, e você pensa que essa aqui é só eu, nem Deus sabe. Deus está discernindo o teu coração, Deus conhece, Deus sabe. Tem coisas que não dá para dividir, tem coisas que não tem nem como você dividir, Mateus. Tem coisas que estão lá no teu coração que não tem nem como, você não consegue nem colocar em palavras o que está. Mas Deus sabe, Deus entende, Deus conhece. Erinaldo estava ouvindo um áudio, um vídeo, e eu estava só escutando o áudio, e o homem estava falando de um programa que já tem de computador, e que nesse programa as pessoas entram na mente da pessoa, e que vai acontecer, e vai manipular. Eu falei, pode até ser, não vou duvidar. Mas eu falei para ele, tem um lugar que não vai entrar. Ele disse, qual? A divisão da alma e do espírito, que só Deus pode mexer, só Deus pode tocar. É onde está a presença de Deus, é onde está a graça de Deus, é onde está o agir de Deus, é onde está a mão de Deus. Aí ninguém toca. Pode ter tecnologia, pode ser a NASA, a Israel, sei lá de onde vem a melhor tecnologia no momento, mas não vai entrar. Não precisa, mas vai chegar e vai manipular e as pessoas vão acreditar, vão deixar de acreditar. Não, queridas, as pessoas só vão deixar de acreditar em Deus se nós que pregamos a palavra de Deus deixarmos de acreditar no poder de Deus. Aí as pessoas não vão acreditar, porque se nem nós cremos no poder e no agir de Deus, quem é que vai crer? E não existe programa nenhum que vai roubar o poder de Deus sobre as nossas vidas, o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E eu estava meditando nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 7, que diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha para um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria.
Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu se abrir, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não o comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, pois é, que minha Bíblia está meio aqui, nós não estamos enxergando muito bem. Isso é um problema da idade, amados. E a letra da Bíblia não está um pouquinho grande. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com os cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Amém? Só até aqui. Querido, se você for olhar o contexto dessa história, você tem que ler o capítulo 6. Samaria era uma cidade de Israel, era onde morava o profeta Eliseu. E Samaria estava passando por uma grande fome. Há já alguns anos, o exército dos sírios estavam cercando Samaria. Eles estavam ali dentro sitiados, eles não podiam entrar, não podiam sair.
E a situação era muito terrível. Eu acho sim que quando você passa 15 dias com a sua despensa vazia, você já começa a ajoelhar, você já começa a dizer: Deus, o Senhor não está vendo? Deus, está faltando. Deus, aquelas pessoas já estavam há anos com as suas despensas vazias, sem nada para comer, não tinha plantação, não tinha nada. Imagina, querido, uma situação onde as pessoas, a fome era tão grande, e quando um lugar tem fome, esse lugar não tem só a fome, porque se você não se alimenta, a sua imunidade vai baixar. A sua imunidade vai baixar, você vai ficar doente. São pestes, são coisas terríveis que assolam aquela população por causa da fome. Tudo isso estava acontecendo em Samaria. As pessoas estavam morrendo. Se você prestar atenção, tem um versículo que o rei diz assim: o povo vai lá, vai ter o mesmo destino do restante do povo que já pereceu, que já morreu. Já haviam morrido centenas, milhares de pessoas com a fome. A fome era tão grande, tão terrível, que você imagina uma mãe ter coragem de comer o próprio filho. Gente, precisa de botar a mão na cabeça e arrancar todos os cabelos que a gente tem. Isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Eu parei assim e falei: meu Deus, eu não consigo imaginar essa cena, eu não consigo reproduzir essa cena na minha mente, de uma mãe matando um filho para comer. A gente para e fala assim: meu Deus, a gente está vivendo um tempo difícil, meu Deus, as coisas estão difíceis, porque nós temos mania de reclamar. Mas se você olha para a palavra de Deus, fala assim: meu Deus, tempos difíceis sempre existiram, tempos piores do que o que a gente vive sempre existiu. Mas em todo esse tempo também sempre existiu um Deus. Nunca deixou de existir um Deus. Embora aquelas pessoas estivessem passando por isso, porque tinham se afastado de Deus, não era Deus que tinha se afastado das pessoas, mas as pessoas tinham se afastado de Deus. E eles estavam passando por esse tempo, por este momento, mas a gente fica imaginando, eu falei: meu Deus, eu não consigo imaginar o que é que esse povo estava passando. Por mais que eu tente, era uma coisa tão aterrorizante. Se você olhar no capítulo anterior, o rei sai à rua. E quando o rei sai à rua, as mulheres começam a gritar. Ele ouve pessoas gritando. E ele disse: ei, se Deus não te acudir, quem é que vai te acudir? O rei, me acode. O rei falou assim: de onde eu vou arrumar socorro para você? Se Deus não for com você, se Deus não te acudir, quem é que pode te acudir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos colocar os nossos olhos em nenhum homem. Nós não podemos colocar os nossos olhos em nenhuma pessoa. Nós não podemos colocar os nossos olhos achando que governo tal é quem vai nos sustentar. Porque o nosso socorro vem de Deus, o nosso sustento vem de Deus, a nossa vida vem de Deus. Aquele que nos guarda é Deus. E ele diz assim: se Deus não te socorrer, quem é que vai te socorrer? Querido, se Deus não olhar por nós, ninguém vai olhar não. Se Deus não estender as mãos dele, ninguém vai estender a mão não. Às vezes a gente quer se desesperar. Às vezes a gente quer falar: meu Deus, e agora? Agora está com Deus. Você crê que agora está com Deus? Agora é o tempo do agir de Deus. O agir de Deus não é muito melhor do que o agir do homem? Queridos, não sei o que vai ser, mas vai ter o agir de Deus sim. Eu posso ter certeza disso, porque a palavra de Deus me dá a certeza. Vai ter o agir de Deus. Sabe, quando nós nos tornamos para Deus, a Bíblia se tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Quando eu me torno para o Senhor, quando a nação se torna para o Senhor, Deus se torna para esta nação, Deus se torna para esse povo, Deus se torna para essa pessoa com toda certeza.
Deus está se tornando para nós, querido, nesse tempo. Deus está se tornando para a sua casa. Deus está se tornando para a sua família. Creia nisso. Nós estamos nas mãos de Deus. Não existe outro lugar melhor para estar do que guardados em Deus. Esse era o contexto de Israel. Esse era o contexto de Samaria. E quando o rei estava nervoso, principalmente com o profeta, porque quando as coisas se apertam, a gente está sempre procurando um culpado, sim ou não? A coisa ficou ruim, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. Ninguém assume culpa de nada. Isso é desde lá do Éden. Se tem alguém para a gente jogar a culpa, para que eu vou assumir? O rei não assumia nenhum dos seus atos. Então ele ficou com raiva de Eliseu. Essa culpa é de Eliseu. Eu vou mandar arrancar a cabeça do Eliseu. Eu vou mandar arrancar a cabeça do profeta. Vou mandar arrancar a cabeça daquele que disse que Deus ia fazer e que Deus não fez. Ou daquele que disse que não ia chover e não choveu. Espera aí que eu vou me acertar. A gente está sempre procurando com quem a gente vai se acertar. Nós devemos olhar para nós. A gente deve olhar. E a gente deve entender qual é a nossa responsabilidade em tudo que está acontecendo. Qual é a minha parte? Eu não preciso ficar procurando de quem é a culpa, ou quem deixou de ser culpa. Às vezes as coisas acontecem conosco e nós ficamos procurando em quem nós vamos jogar a responsabilidade. Nós precisamos parar e dizer: Deus, qual é a parte que me pertence nessa história? Qual é a parte que me pertence nessa história? Por que a minha vida está assim? Por que a minha casa está assim? Por que eu estou vivendo esse tempo? Por que eu estou vivendo esse dia? Não ficar procurando quem tem a culpa. Não ficar procurando em quem nós vamos jogar a culpa. Se Deus permitiu que passássemos, não tem o que se fazer. Deus permitiu que aquele povo passasse por aquele tempo. Foi permissão de Deus. A gente sempre diz, por mais que a gente ache que não, Deus nunca perdeu, nunca vai perder o controle de coisa alguma. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. O controle sempre vai estar na mão de Deus. E graças a Deus que o controle está na mão dEle. Porque se o controle estivesse na minha mão, Jesus. Você já assistiu televisão com controle na mão? Vocês têm essa mania? Ou só eu que tenho? Eu assisto televisão com controle na mão. E o controle não para. Aí meu marido me disse assim: vai assistir o quê? Para. Eu falei: nada que está de bom aqui, então eu vou passando até achar um negócio bom. Aí estou com o controle. Aí eu imagino que se Deus deixasse o controle na minha mão, o negócio não ia prestar, não. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Né? Ia ser assim. Mas quando o controle está nas mãos de Deus, querido, Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Deus sabe o que é e na hora que é. Deus diz assim: olha, eu é que sei. Os meus pensamentos são muito mais altos que os teus pensamentos. E às vezes, querido, nós queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer. A gente dá a receita, dá ou não dá? Você não fica dando receita para Deus? Você tem uma demanda lá, o Will falou que fica. Will, é terrível, a gente tem que se policiar demais. Porque você já chega diante de Deus com uma causa para apresentar. Aquela causa para você já é impossível, porque você já tentou fazer outra coisa. Se você chegou diante de Deus, não foi a tua primeira opção, sim ou não? Não foi. Você já tentou resolver. Quando você viu que não tinha jeito, aí você faz o quê, Paulinha? Só Deus. É ou não é? Só Deus. Como assim? Deus não vai resolver. Sempre foi só Deus. Desde o começo era só Deus. Você que queria o lugar dele. Aí você já chega com a receita. Você chega e acha que você está orando. Sim ou não? Você pensa que está orando, Solange. Aí você chega: Deus, a situação é essa. Olha,
Olha, Senhor, o Senhor faz assim, 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 Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus fala, faço não. Os meus pensamentos, Deus diz assim, meus pensamentos não são os teus pensamentos. Tinha um capitão da guarda do rei, um homem que segurava o rei, que dava apoio para o rei não tropeçar, para o rei não cair. E quando o profeta falou para ele, se amanhã, porque eles estavam comprando cabeça de jumento a um preço caríssimo, cocô de pombo, era uma medida de cocô de pombo que valia ouro, aquele povo estava comprando, estavam se matando por aquilo, e aí o rei vai lá no profeta, e o profeta diz, vai lá, amanhã é essa hora, amanhã, nessa mesma hora, você vai ter farinha, você vai ter suprimento, não para comprar, mas você vai ter para vender. E sabe o que aquele homem falou? Nem se Deus abrir a janela do céu, isso não pode acontecer. Sabe o que o profeta falou para ele? Só porque você falou isso, você vai ver, mas não vai comer. E às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente não pode nem contar a bênção para ele. Você nem pode contar que Deus vai fazer alguma coisa, porque já assim, tá doido? Você tá doido? Não existe. Não tem como. Deus não vai fazer. O profeta falou assim, você vai fazer, só que você que duvidou não vai comer. Você vai olhar, você vai ver as pessoas se esbaldar, você vai ver as pessoas se alimentar, você vai ver as pessoas matar a sua fome, mas você não vai comer. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Quando o povo falou que tinha comida, o povo estava com tanta fome que saiu, foi gostouro de boiada, passou por cima dele, ele morreu pisoteado. Se ele tivesse crido na palavra de Deus, ele também teria matado a fome dele da mesma forma que os outros. Para de ficar compartilhando promessa com quem não acredita. A promessa é para você. E às vezes você fica dividindo promessa com aquela amiga, com aquele amigo, com aquele colega de trabalho, que não crê nem para ele, vai crer para você. Se Deus tem uma promessa, querido, aguarde o tempo da promessa de Deus, que ela vai cumprir sim nas nossas vidas. Não precisa ficar desesperado, não precisa arrancar cabelo. Eu confesso, não vou negar, que dia 30, né? Eu parei, mas eu chorei tanto, vocês não têm noção de tanto que eu chorei. Mas você sabe por quê? Porque eu fui ouvir esse tipo de gente. Porque a minha cabeça estava cheia de pessoas falando coisas que não tinha noção. Mas eu não chorei porque um homem perdeu. Sabe por que eu chorei? Porque eu falei, meu Deus, se o Senhor não ouviu a oração dessa nação inteira, como que o Senhor vai ouvir a minha? Eu falei, Deus, e as minhas demandas, as minhas coisas, Senhor, e as minhas causas são tão urgentes. E se o Senhor não ouviu esse povo, como é que o Senhor vai me ouvir? Como é que pode? Queridos, eu levei dias para acalmar meu coração, porque eu falei assim, agora Deus não vai me ouvir. Deus não está ouvindo ninguém. Ei, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que Ele não possa te ouvir. Nem as mãos do Senhor estão escolhidas, que elas não possam te abençoar. Queridos, eu passei horas, eu precisei de um tratamento para poder voltar para o lugar. E Deus me trouxe para esse texto. Deus me trouxe para esta palavra. Porque foram dias de angústia, de dor, era uma dor tão intensa, não por a política, gente, porque na política eu sei que é a vontade de Deus que prevalece, mas porque eu fiquei esperando, falei, e agora? Como Deus vai me ouvir? Se Deus não ouviu esse povo, como que Deus vai me ouvir? E aí eu tive que parar, e um dia eu estava lá na minha casa, e Deus me deu esse texto, e eu abri esse texto, e eu comecei a ler, e Deus começou a falar comigo. Para de ouvir pessoas que não creem, para de compartilhar pessoas que não têm palavra de vida eterna para a sua vida. Olha o que eu já fiz na sua vida até hoje. Traz à memória só o que pode te dar esperança. E eu comecei, queridos, a lembrar de agir de Deus na minha vida, de milagres de Deus na minha vida, e comecei a trazer à memória
E meu coração começou a trazer paz, meu coração começou a gozar de tranquilidade novamente. Porque eu estava em um estado de desespero. Porque eu comecei a entender, Deus não vai me ouvir. E em momento nenhum está escrito na palavra de Deus que Ele não iria me ouvir. Mas a mente começa a trazer coisas, e você começa a encher a sua mente. Entenda, os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. E Ele disse, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Deus, Ele é tão tremendo, que Deus trata com cada um particularmente. Deus não trata conosco em bando. O que Deus tem para um, Ele tem para todo mundo. Não me interessa se é fulano, se é B, se é C, se é D. Nós já passamos por tudo isso. Nós passamos guardados em Deus. E Deus trata com cada um individualmente. Ele diz assim, eu é que sei, Dirley, que pensamento eu tenho ao teu respeito. Pensamento de bem, para dar o fim que você deseja. Para de estar preocupando, para de estar desesperando. E às vezes nós entristecemos até o coração de Deus. Eu creio que aquele homem, ele entristeceu o coração de Deus. E o profeta disse, você vai ver, mas não vai provar. Eu disse, Deus, eu quero ver e quero provar. Eu creio no teu agir, Senhor. Eu continuo crendo, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra. Eu sei que em todo tempo as tuas mãos estão estendidas. Às vezes nós queremos viver uma vida com lógica, né? E se formos pela lógica. Mas a Bíblia diz que nós não andamos por lógica, nós andamos por fé. Se fosse lógica, não chamaria fé. Chamaria qualquer outra coisa, menos fé. Mas a palavra de Deus é assim, nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E nesse contexto, esse texto aqui, a gente ainda encontra mais 4 pessoas. Agora eu vou falar um negócio para você. A situação era terrível daquela cidade, sim ou não? A situação era desesperadora, porque um contexto onde alguém come o próprio filho, gente, não tem mais nada que você possa esperar. Tem coisa pior? Para aqueles 4 homens não tinha mais aonde, vou usar uma palavra até feia, mas não tinha mais aonde estar lascado aqueles 4 homens. Tinha. Com fome. Já não sei há quanto tempo sem comer. Leproso. Pela lei, eles não podiam nem ficar dentro da cidade, porque se eles ficassem da cidade, ainda poderia ser que alguém, né, tivesse um pão velho. Dá para mim, mas dá para você também. Vamos dividir o partir do pão, vamos dividir o pão. Vamos ser generosos, vamos ajudar o próximo. Mas eles não podiam ficar nem dentro da cidade para serem alimentados. Eles não podiam ficar. Eles tinham que ficar fora da cidade. E se você ler no texto, dizia assim, ninguém entrava e ninguém saía. Aqueles homens estavam ali para quê? Para morrer. Tinha situação ainda pior do que tinha aqueles 4 homens. Mas quando existem coisas tão improváveis, e Deus gosta de coisas improváveis para Ele fazer milagre. Deus não gosta de coisas muito certinhas. Onde todo mundo está esperando. Todo mundo está vendo, mas vai ser daqui que vê o milagre. Deus fala, não vai não. Mas não vai mesmo. Eu vou fazer de uma forma que só você, que todos, né, só você, todos vão entender e saber que só eu posso fazer. Só eu posso agir dessa forma. Aqueles homens eram os mais improváveis. De repente você pensa assim, mas eu, Deus, que o Senhor vai usar? Sim, é você. É eu, Deus, que vou fazer? Sim, é você. Aqueles homens estavam, às vezes, mas Deus, a minha situação está tão ruim, Deus. O Senhor ainda quer, Senhor, que eu faça isso? Deus, não está não, Deus. Deus olha assim, dá, é com você mesmo o negócio. É você mesmo que eu vou fazer. É você mesmo que eu vou usar. Eu já falei isso para Deus. Oh Deus, logo eu. Tem outro não, Senhor. Manda outro no meu lugar, Senhor.
Manda outro fazer por mim, Senhor. Senhor, não dá, Senhor, não tem condições. Tem. Eu te dei o espírito de vida. Eu te dei a graça. Quando Paulo diz para Deus assim, Deus, e a gente não sabe muito o que Paulo vivia, existe muita controvérsia sobre essa questão do problema que Paulo enfrentava, mas isso incomodava tanto Paulo, a ponto de Paulo orar uma vez, Paulo orou 2 vezes, Paulo orou 3 vezes, e na terceira vez que Paulo ora, Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Ei, Deus deixou sobre nós a graça dele, e às vezes nós achamos assim, não é comigo, Deus, eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo mais. Deus olha e diz assim, pode, a minha graça te basta. O teu problema é ruim? É, mas a minha graça é maior do que o teu problema. O meu poder é muito maior do que essa circunstância. De qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Sabe, aqueles homens, eles não tinham nada a perder. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. É só questão de horas ou de dias. Se a gente se arriscar e for lá, o que é que pode acontecer? O muito que pode acontecer é o quê? Morrer. Ou se eu ficar, eu vou morrer. Mas se eu for lá, tudo que pode me acontecer lá é o quê? Morrer. Então, para morrer, vamos matar a curiosidade? Vamos saber o que está acontecendo no arraial do inimigo? Ei, às vezes nem que seja para matar a tua curiosidade, você precisa dar uma olhada no arraial do inimigo. Sabe por quê? Lá no arraial do inimigo pode ter coisas que você nem imagina. E às vezes a gente tem tanto medo. Sim ou não? Pastora, mas eu vou olhar o arraial do inimigo? Como assim? E o inimigo, se ele vier para cima de mim? Ué, vai para cima dele. Para que você tem autoridade? Para que você tem poder? Às vezes é muito difícil. Aqueles homens falam assim, tudo que pode acontecer é morrer. Então vamos lá. Se eu ficar, eu vou morrer. Se eu for, eu vou morrer. Vai para cima, querido. Vai para cima. Se você ficar, você vai morrer. Se você vai perecer, você vai estar com problema. Tudo que você pode, você está arriscando, arrisca tudo. Arrisca tudo, vai para cima. Mas vai em nome de Jesus. Vai na força e no poder do Espírito Santo. Vai na força de Deus. Fala, Deus, se eu ficar, eu vou perecer. Mas se eu for também, eu vou. Então eu vou ver o que tem lá para mim. Eu vou arriscar. Eu costumo dizer assim, meu pai sempre falava, e é uma palavra que eu peguei para a minha vida desde criança. A palavra que meu pai me define é assim, você é muito forte. E ele dizia assim, eu tenho uma irmã, e ele tinha um cuidado especial com essa minha irmã, na adolescência ela teve leucemia, e ela sempre apresentou problemas de saúde, e meu pai sempre teve um cuidado. Ela fala que ela é a preferida, eu falo, né? Não, essa é a enxerida. Mas papai sempre teve um cuidado mais próximo com ela. E quando ela tinha problema, meu pai mandava eu ir lá resolver para ela. Vai lá, resolve lá. Vai, mas pai, resolve, você consegue. E ele dizia para mim assim, um dia eu reclamei. E ele disse assim, minha filha, você tem uma característica, você é muito forte. E você pode ter qualquer problema que tiver. Você vai se virar, você vai enrolar, mas você vai sair lá na frente. E a sua irmã não tem essa característica. Que eles pensam com uma palavra que eu peguei de bênção para a minha vida, eu sou forte. Eu sou forte. Às vezes o negócio vem, gente, tem dia que a palmeira entorta, que vai lá no chão. Daí a pouco eu falo, vamos levantar de novo, você é forte. Você tem uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você é forte. Você é forte. Ei, querido, isso foi uma palavra do meu pai. Mas a palavra do Senhor diz assim, diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Eu sou forte. Não é só meu pai que disse, a palavra de Deus me diz, você é forte. E às vezes eu quero até fazer bico, eu quero até fazer manha, eu quero até, mas essa palavra fica batendo lá dentro do meu coração assim, levanta, sai daí, você é forte, levanta, sai daí, você é forte. Aí eu falo, não posso ficar, eu tenho que levantar porque eu sou forte. Não dá para eu ficar aqui nesse lugar. Eu fico uns dias, para ver o que vai acontecer, eu choro uns dias, daí a pouco eu falo assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Senhor, eu vou me levantar na força e no teu poder. Me levanta aqui, me dá a mão, porque eu vou me levantar, Pai, em nome de Jesus. Eu não vou ficar nesse lugar, Deus, eu não quero.
Eu não vou, não posso e não quero, porque eu sou forte. Às vezes a situação não tem onde piorar. Aqueles homens tinham uma situação que não tinha mais o que piorar. Então o que eles falam? Vou rasgar no peito, vou entrar lá e vou ver o que tem lá. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas pode ser que você não morra. Pode ser que lá Deus tenha reservado bênçãos para você, coisas boas para você, que você precisa lutar, que você precisa enfrentar. Se você fica parado, aqueles homens poderiam sim ficar parados ali, esperando a morte deles chegar, porque seria questão de tempo, a morte ia chegar para eles. Mas não ia chegar só para eles, ia chegar para toda uma nação. E aqueles homens entenderam, eu vou levantar e vou lá. Ele diz que aqueles homens saíram e entraram no arraial do inimigo. Quando aqueles homens entram no arraial do inimigo, o inimigo já tinha sido vazado de lá. O inimigo já tinha ido embora. Sabe por quê? Deus já tinha passado lá primeiro. Se aqueles homens não tivessem levantado para ir ver o que estava acontecendo, eles saberiam que Deus já tinha passado lá. Deus já passou aí. Aleluia. Aleluia. Deus já passou. Deus já passou aí, querido. Deus já passou. Deus já passou. Deus já passou. Ele já foi na tua frente. Ele já passou nessa circunstância. Ele já passou nessa situação. Ele já resolveu para você. Você não sabe. Por isso que você tem que se levantar. Parar, ficar parado lá, eu vou esperar, o que vai acontecer, eu vou morrer. Não. Encha de coragem e fala, olha, o pior já aconteceu. Eu vou ver o que tem lá. E quando eles entraram lá, Deus já tinha passado na frente deles. Deus já tinha desbaratado o inimigo por eles. Quando nós estamos passando tempos de bonança, vamos dizer assim, a gente está desfrutando de tempo bom. A gente é grato, sim. A gente ora, sim. Mas a gente fica um pouco disperso. E é justo que a gente desfrute de tempo bom. É justo que a gente desfrute de colheitas boas, porque há tempo para todas as coisas. É muito bom e a gente tem que aproveitar mesmo. Mas sabe, querido, é quando o negócio pega que a boca vai para o pó, sim ou não? É quando o negócio está difícil, quando o negócio está muito ruim, é que a boca vai para o pó. É que você se levanta e diga, eu vou enfrentar essa situação. Pastora, mas eu não posso desfrutar do tempo bom? Pode, deve. Desfrute bastante. Deus não fica chateado com isso, não. Deus não fica bravo também, não. Deus é um Pai tão bom. Ele nos ama tanto, que Ele sabe que naquele momento é o momento que nós estamos desfrutando das bênçãos dEle. Daquilo que Ele providenciou para as nossas vidas. Meu filho mora fora. E às vezes ele passa a semana sem me ligar. Ele está ocupado. Ele só fala, oi mãe. Pensa mãe. Aí eu falo assim. Desaforo. A hora que ele me ligar, que ele pedir dinheiro para mim. Pois eu não vou mandar o dinheiro. Eu não vou dar. Porque ele não me ligou durante a semana. Aí ele fala assim, benção pai. Aí o pai dele fala assim, Mateus está falando benção. Vê o que ele precisa. Sabe por quê? Porque ele é pai. Porque ele entende. Porque ele ama. Porque ele cuida. Porque ele não guarda rancor. De vez em quando eu guardo um pouquinho. Mas a hora que ele liga e fala a benção, a mãe passa, viu gente? Eu não fico guardando não. Aí, mas às vezes eu quero dar um castigozinho nele. Aí o pai dele fala assim, não faz isso não. Ele está pedindo, dá para ele. Deus é da mesma forma.
Ele sabe quando nós estamos desfrutando de tempo bom. Ele sabe quando nós estamos nos alegrando por tempos bons. Mas Ele sabe que quando nós precisarmos, nós vamos ligar: Pai. Pai. Ele sabe que quando nós precisarmos, que nós vamos botar a boquinha no pó e dizer: Papai, olha para mim. Me socorre. Estou precisando. Me ajuda. Estende as suas mãos. Fala comigo. Mostra para mim. E Deus vai fazer. Deus vai abrir as portas. Deus vai quebrar as barreiras. Deus vai destruir as muralhas. Deus vai abrir o que tiver que fazer. Vai fazer o que tiver que fazer. Porque Deus é Pai. Mas, queridos, é no momento de dificuldade que a gente consegue ver com mais clareza o agir de Deus. É nesse momento que a gente está clamando, que quando Deus estende as mãos, a gente fala assim: Deus está agindo. Mas não que Deus não estivesse agindo no outro tempo. Deus está sempre agindo. E naquele momento, querido, aqueles homens entram naquele arraial. E quando eles olham, olha o que eles encontram: comida. Para quem gosta de comer, meu Deus. Agora imagina para quem está passando fome, há anos passando fome, que viu comida. E aqueles homens comeram. Quando eles já estavam saciados, eles começaram a encontrar o despojo que foi deixado para trás. Deus passou no arraial do inimigo, desbaratou o inimigo, ainda fez o inimigo deixar a bênção para trás. Ainda fez o inimigo deixar coisa boa para trás. Essa situação que a gente está vivendo, a situação que você está vivendo, vai passar. E ainda vai ficar coisa boa para você desfrutar. Você ainda vai ter coisas boas para desfrutar desse tempo. Não fique desesperado, não. Aquele povo sai correndo, porque Deus tinha passado a noite. Eu não sei o que Deus fez lá, foi um barulho muito grande. E o barulho foi tão grande que eles acharam assim: pronto, está vindo exércitos e mais exércitos, vamos embora porque vai pegar a gente aqui. E saíram tão desesperados que não podiam levar nada, nem arma, nem roupa. Acredito que saíram nus, porque o pessoal estava achando até roupa. Agora imagina, o pessoal com 4 anos de fome, encontrando comida, encontrando ouro, encontrando prata, encontrando até roupa para vestir. Ei, Deus, quando abençoa, Ele dá com fartura, Ele dá tudo que você precisa. Não precisamos a gente ficar: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? O inimigo pode até estar fazendo barulho. Sim ou não? Aquele povo estava lá, em volta de Samaria, fazendo barulho, assustando o povo, e o povo acuado lá dentro. O inimigo pode até fazer barulho, que pode até tentar rugir como um leão. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Quando o leão levanta, você já viram hiena em volta de leão? Elas passam e o leão fica olhando. Elas tornam a passar e elas fazem barulho. Hiena faz um barulho danado. O leão fica só olhando. Ele nem abre o olho, só arrisca um. E elas ficam ali em volta e faz aquele barulho. De repente o leão levanta, dá uma balançada naquela juba e dá um rugido. E quando o leão dá aquele rugido, quem é que para na frente do leão? Ninguém. Querido, quando o leão se levanta do trono e ele dá aquela balançada na juba e dá aquele rugido lá naquele trono, ninguém fica de pé para poder fazer frente com ele. Sai todo mundo. Quando Deus passou no arraial do inimigo, ninguém esperou para ver o que ia acontecer. Ninguém esperou o dia amanhecer. Vamos esperar o dia amanhecer. Vazou todo mundo e ainda deixou para trás tudo que o povo de Israel precisava naquele momento. É isso que Deus faz conosco, querido. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando Deus tem para dar, quando Deus tem para fazer, Deus não precisa de muita coisa. Deus não precisa de muito. Olha, agora vou abrir a janela do céu se precisar. Ele vai abrir, porque Ele já falou que abre. Eu vou abrir, se precisar eu abro. Mas Deus não precisou abrir. Deus foi lá no arraial do inimigo e falou assim: não, vocês passaram aqui esse tempo todo humilhando o meu povo, tirando
a paz do meu povo, matando o meu povo. Então é justo que vocês vão e eles fiquem e ainda desfrutem daquilo que é de vocês. Porque Deus faz isso, querido, conosco. Deus é bom. Aquele povo fugiu de mãos vazias, para que o povo de Deus ficasse com as mãos cheias, conforme a palavra do profeta. Conforme o profeta tinha anunciado. Conforme a palavra de Deus. Tem palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida todos os dias. E conforme a palavra de Deus, assim vai ser. Assim vai acontecer. Alguns anos atrás eu precisei fazer uma cirurgia no rim. Acho que Giselda lembra. Na verdade, eu não tinha uma pedra no rim, eu tinha um rim numa pedra. Era uma pedra que, desse tamanho. Eu ainda tenho as ressonâncias que eu preciso guardar, né? Durante uns anos ainda. E eu não sei porquê. Eu já vinha sofrendo com dores. Mas eu sempre fazia a tal da... Como é que chama esse negócio que a gente faz de imagem, que eu esqueci o nome agora? Não, a outra. Não. Essa é mais simples. Ultrassonografia. Obrigada, irmão. Essa coisa acontece, viu, gente? Está me fugindo as palavras. A ultrassonografia. E nessa ultrassonografia nunca aparecia que eu tinha uma pedra no rim. Não aparecia. E as dores foram aumentando. E um dia eu já não aguentava mais sentir dor. Eu já estava pedindo, Deus, se é para sentir tanta dor, eu abro mão da vida, Senhor, porque eu já não aguento mais. Eu já passava dias sentindo dor, não levantava mais. E a gente ia para o médico e não conseguia tornar. E um dia eu encontrei uma senhora, uma médica bem velhinha. E ela disse, eu vou descobrir o que você tem. Vai ali, faz uma radiografia. Eu fiz a radiografia. E quando eu fiz a radiografia, o rapaz falou assim, eu queria que a senhora voltasse e repetisse a radiografia. Eu falei, tá, vamos repetir a radiografia. Repeti a radiografia. E aí, quando ele me entregou, você leva correndo para sua médica? Aí levei para a médica. Ela já ligou para um oncologista de coluna e fez um estardalhaço tão grande, né? Você vai correndo fazer uma ressonância. Aí, quando eu fui fazer a ressonância, estava lá uma pequena pedra. E aí, queridos, não tinha mais o que fazer, porque aquela pedra já não saía mais, não se dissolvia, e eu precisava de uma cirurgia, e o SUS não cobria essa cirurgia, eu não tinha, na época tinha sido cotado essa cirurgia, o mínimo acho que foi 16, né, amor? E o máximo foi 30, mas eu também não tinha nem os 16 e nem os 30. E aí, a médica falou assim, você vai entrar e pedir o SUS para pagar, para custear. E nós entramos com recurso no SUS. Foi negado 3 vezes. O advogado falou para o Erinaldo assim, eu nunca vi, o SUS nunca negou. Eu não sei por que o SUS está negando para ela. Porque está aqui, é claro, já passou pela perícia, a perícia aprovou e o SUS negou. E ele não tinha mais o que fazer, eu fui para Cuiabá, a gente tem alguns amigos, e contactei com alguns amigos. Fiquei na lista de espera do Hospital Universitário de Cuiabá e vim para Natal. Voltei, falei assim, quando sair eu volto, eu retorno para Cuiabá, esperando essa cirurgia. O médico teve uma ideia muito brilhante. E ele disse assim, em 1000 casos, um dá certo. Vai que você é uma. Vamos fazer uma litrotripsia. Você sabe o que é a litrotripsia? É aquela que você quebra com laser. Quando 1000, um dá certo. Você quer tentar? Eu falava igual o pessoal que se eu ficar, eu estou sentindo, se eu for, eu vou sentir. Então vou tentar. Estava igual os leprosos. Vamos tentar. Queridos, não deu certo. Me machucou, porque a pedra, ela esfarelou as beiradinhas, mas ela nem trincou. E aí eu entrei numa crise de dor muito, muito forte. Só quem já teve crise renal sabe o que é isso. Agora você imagina uma crise renal com uma pedra que mexeu, esfarelou.
E aí já não tinha mais o que me passava a dor, nem morfina passava mais a dor. E eu, o que eu vou fazer? Esperando. E eu entrei em crise, minhas irmãs começaram a desesperar. E do nada, minha irmã, Gerleia, prepara que eu vou te levar para o hospital. Vamos ver o que a gente faz, porque você não pode morrer aqui dentro de casa. E aí eu estava me preparando, e Erinaldo ligou. Erinaldo ligou e falou assim, amor, me dá o número da tua conta. Eu falei, para quê? Porque ligaram e disseram que o seu dinheiro saiu e vai para a sua conta. Aí, meu dinheiro saiu. Seu dinheiro saiu e vai para a sua conta. Passei o número da conta para ele. E aí passou algum tempo, ele disse, olha aí que o dinheiro já está na conta. E eu fui para o hospital. Aí cheguei lá e já fui encaminhada e tudo para fazer essa cirurgia. Quando eu terminei a cirurgia, quando eu fui fazer a cirurgia, o médico assim, tem que dar o calção, tem que dar, porque ele sabia que eu não tinha o dinheiro. Eu falei, não, doutor, mas eu vou pagar. Não, mas assim mesmo você tem que deixar os cheques, tem que deixar isso e tudo. Porque eu falei, doutor, eu tenho dinheiro, o que o senhor vai fazer, eu tenho dinheiro. E fomos preparar para a cirurgia. Quando terminei a cirurgia, ele falou assim, vem aqui, me explica uma coisa. Como que é que lá no Nordeste, dinheiro do SUS cai na conta de paciente? Me explica. Eu falei, não sei. Porque não é assim que funciona. O dinheiro não vem para você, o dinheiro vem para o médico. O dinheiro não vem para o hospital e vem para o médico, para a equipe. Para você não. Queridos, o dinheiro foi na minha conta. Eu não sei como, mas foi. Deus colocou. Pastor, eu tenho toda a documentação, eu estou esperando até hoje eles me ligarem para eu prestar conta desse dinheiro. Erinaldo sabe de onde veio essa ligação? Não. Eu estou lá com a pasta, está guardada. Se um dia eles me ligarem, eu tenho. Eu fiz a cirurgia. Sabe, queridos? Porque Deus entrou lá no negócio. Quando Deus entra, o inimigo sai, ainda deixa a bênção para trás. Aquele dinheiro entrou na minha conta, eu não sei como. Eu fiz a cirurgia, quando chegou lá no dia, o médico olhou para mim, que eu fui assinar lá, pediram para me dar os recibos, né? Eu preciso dos recibos. Ele falou assim, eu não estou entendendo. E ele falou isso para mim umas 2 vezes, quando ele me deu alta e quando eu voltei para ele tirar o catéter. Eu não estou entendendo. E ele é uma pessoa bem experiente, ele é um professor na universidade, já de idade. Ele disse assim, eu não estou entendendo. Como me explica, como que isso acontece lá no Nordeste? Dinheiro não vai na conta de paciente. Eu falei, doutor, eu já falei para o senhor, eu não sei. Mas que foi na minha conta, foi. O senhor está sendo pago. Pode dar glória, porque ele está glória mesmo, porque você não tem noção. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. A palavra do Senhor diz assim, olharam para eles e foram iluminados, e seu rosto não foram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor ouviu, e de todos os seus temores o livrou. Queridos, não sei como, não tinha mais o que fazer, eu não tinha o dinheiro. Para completar a história, eu sou alérgica a dipirona. E eu tenho certeza, convicção absoluta, que quando eu entrei no hospital, me perguntaram, eu falei, eu sou alérgica a dipirona, eu não posso tomar dipirona. A moça disse que eu não avisei, mas eu avisei. E aí, queridos, eu entrei no processo que eu quase morri, minha pressão chegou a 5/3, eu só vi até aí, eu não vi mais. Mas eu não morri. Graças a Deus, Deus fez a obra completa. O inimigo ficou e falou assim, vamos ver. Eu digo, vamos ver o quê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Até no último instante, o inimigo estava lá tentando, mas Deus estava agindo em todo o tempo. Se Deus tivesse me dado aquele dinheiro antes, se aquele dinheiro tivesse saído da primeira vez, eu entenderia que Deus tinha feito, me abençoado, mas eu entenderia que era uma beneficência do SUS, que o SUS tinha me dado. Deus falou assim, não vai não, a glória não vai ser deles, não, a glória sempre será minha. A glória sempre vai ser para mim. No último momento, quando eu já não estava, Deus falou assim, agora você vai provar do meu agir. Queridos, eu tenho provado do agir de Deus na minha vida constantemente. Constantemente eu provo o agir de Deus na minha vida. Por isso eu comecei dizendo, Deus, vontade de cantar a gente tem. O agir de Deus é lindo. Deus faz. Olha o que Deus faz por esse povo. Olha o que Deus faz. Deus usa homens que não tinham mais nada para perder,
Deus pega aqueles homens e fala: é vocês que eu vou usar para levar as boas novas. É vocês que eu vou usar para anunciar até para o rei. Vai lá e diz para o rei. O rei que ontem queria a cabeça do profeta, vai lá e diz para ele que o Deus faz aquilo que o profeta diz. Deus faz aquilo que a palavra dele diz que vai fazer, queridos. Deus faz. Continua crendo. Continua vendo o agir de Deus. Tem momentos que é ruim? Tem. Tem momentos que é difícil? Tem. Eu digo para você que tem. Na hora que você está com dor, pensa no negócio difícil. Mas tem momento que o diabo diz assim, igual aquele homem disse lá para o rei: nem se Deus abrir a janela do céu, vai acontecer. Tem muita gente que vai usar e vai dizer: não vai acontecer. Vai acontecer porque Deus é bom. Vai acontecer porque Deus é fiel. Vai acontecer porque Deus é poderoso. Vai acontecer porque nós somos filhos amados de Deus. Deus nos ama e Deus tem prazer em nos abençoar. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Eu tenho provado da bondade e da misericórdia de Deus. Eu me lembro que quando eu estava, a última coisa que eu ouvi foi quando a minha irmã, que estava comigo no hospital, chegou na porta, assim, ela deixou a porta meio aberta, e ela ligou para a minha outra irmã e disse assim: você está na igreja? Ela disse: estou. Pois então você levanta um clamor, porque a Dirley está morrendo. E aí já tinha visto o cardiologista, os médicos já estavam tudo em volta ali de mim, e aí eu já não vi mais. Mas quando eu acordei, eu já acordei bem. Eu sei que todo mundo assustou, né, Giseu? O pessoal que estava na igreja também, eles ligaram. Mas eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei o que Deus fez por mim. E é por isso que eu posso proclamar as maravilhas de Deus. Eu posso dizer que quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Deus disse para o profeta: amanhã, a essa hora, o povo vai estar comendo. No outro dia, na mesma hora, a palavra de Deus estava se cumprindo. O que Deus tem dito para você? O que é que Deus tem dito para você? Eu já disse aqui, eu já ouvi muitas vezes, Edinaldo. Pessoas dizem assim: Deus não vai fazer. Sabe o que eles disseram para mim? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E foi nesse dia eu falei: e agora, Deus? E agora? Mas hoje, queridos, quando Deus falou comigo essa semana nessa palavra, eu me levantei e eu disse: ah, Satanás dos infernos, ah, bicho ruim, como diz o povo aqui, ah, cão sarnento. Tem uma amiga que fala: ah, cão sarnento. Você pensou que dessa vez você ia me jogar lá embaixo. E quando Edinaldo falou assim: você pode pregar, eu não sei se você percebeu que eu escrevi, apaguei, que ficava lá, está digitando. Eu escrevi, apagava, eu disse assim: Edinaldo, eu não tenho condições de falar. Eu não estou passando um momento bom. Eu não tenho condições. Mas o Espírito Santo, não faz isso não. Não faz não. O poder é meu. A palavra é minha. O agir é meu. Nada é teu. Levanta e fala. Não é falar, você não vai falar, você não vai pregar a sua palavra, você vai pregar a minha palavra. Você vai falar da minha palavra. O poder que vai operar não é o seu, é o meu poder que vai operar. Então se levanta, sai desse negócio. Já deu. Sabe aquela coisa assim: já deu, levanta daí. Aí eu: tá bom, pastor, tá certo. E aí falei: meu Deus, e agora? E agora, Senhor? E Senhor, eu já te dei a palavra. Abre lá de novo e lê de novo, que eu já te dei essa palavra essa semana. Você já leu essa palavra essa semana. Você já meditou nessa palavra essa semana. Queridos, em todo tempo Deus é fiel. Em todo tempo Deus é fiel. Em todo tempo Deus é fiel. A palavra dele nunca vai voltar vazia. A palavra dele nunca vai falhar. Ah, o homem pode falhar, palavra de homem pode falhar, expectativa de homem pode falhar, mas a palavra de Deus não vai falhar. Olha, Deus falou para o profeta: fala que amanhã é essa hora. Diga que amanhã é essa hora.
O profeta liberou aquela palavra e não era dele, era a palavra de Deus. No outro dia, aquela hora, as pessoas estavam lá recebendo o cumprimento da palavra de Deus, experimentando o agir de Deus. O que você tem esperado de Deus? O que é a palavra que Deus tem liberado para você? Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque Deus é bom. Porque Deus é poderoso. Amém? Deus te abençoe. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. O salmista diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Querido, você está olhando para o Senhor está olhando para você. Deus está olhando para você. A mão de Deus está estendida sobre você, para abençoar você, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. De repente, esse momento que você está vivendo, tem pessoas até, como aquele homem, disse para o rei: nem se Deus fizer isso, não vai adiantar. Deus não precisa fazer o que as pessoas estão dizendo que Ele precisa fazer. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus quer fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que teu coração está ansioso, aquilo que teu coração está desejoso. Porque Ele te ama, porque Ele cuida. Porque a palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, queridos, Deus quer fazer, não é porque Ele quer provar poder, porque Deus não prova nada para ninguém. Ele é Deus. Deus quer fazer porque Ele cuida daquele que Ele ama. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Nós somos amados de Deus. Foi por mim, foi por você que Ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi por amor a nós. Então coloque diante do Senhor agora, querido, a tua causa. Apresente para o Senhor. Diga: Deus, essa é a situação. Talvez não esteja uma situação tão alarmante como estava a situação daquele povo, mas está te incomodando. Se está te incomodando, que Ele fala para Deus. Fala: Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor, do Teu agir, Senhor. Eu preciso, Senhor, para amanhã. Senhor, eu preciso para agora. Diga para o Senhor: Pai, em nome de Jesus. Senhor, o povo que está reunido aqui, Senhor, está reunido aqui porque crê, Senhor, no Teu poder. Crê, Senhor, no nome de Jesus, que tem poder, Senhor, no céu, na terra, embaixo da terra, Senhor. Por isso nós estamos neste lugar, porque nós cremos, Pai. E nós cremos, meu Deus, que só o Senhor pode estender as Tuas mãos e agir, Senhor, a nosso favor, Pai. Por isso, Senhor, nós colocamos, meu Deus, nessa noite, cada pedido, Senhor. Senhor, aqueles pedidos que muitas vezes, Senhor, não conseguem nem traduzir em palavras, mas o Senhor conhece. Nós colocamos diante do Senhor, Pai. Senhor, abençoa. Abençoa cada casa, cada família, cada lar, Senhor, nessa nação. Abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa, Senhor, a casa dos Teus filhos, meu Pai. Ah, Deus, entra, Senhor. Entra trazendo a resposta, meu Pai. Pessoas que estão agora, meu Deus,
no desespero, nos assistindo, estão, Senhor, no desespero, Senhor, estão dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu creio que as suas mãos estão estendidas sobre essa vida. Abençoa, Pai, traz a resposta, meu Pai. Nós oramos, Pai, porque nós cremos, Pai, em nome de Jesus, amém. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso, e te direi,